Imagine-se embarcando em uma jornada única, onde a abstinência de alimentos não é meramente uma dieta ou um ato de protesto, mas uma decisiva busca por uma conexão mais profunda com Deus. Hoje, vamos explorar o mundo do jejum, um ato espiritual onde colocamos de lado os anseios físicos para fortalecer nossa alma através de oração e estudo da palavra sagrada. Você sabia que o jejum não é exclusivo dos extremamente devotos ou líderes religiosos? Na verdade, é uma prática acessível a todo cristão, e aqui está o porquê. Ao renunciar à comida por um período, você se distancia das distrações terrenas, tornando-se extraordinariamente receptivo às mensagens divinas. Neste vídeo, mergulharemos nos mistérios do jejum. Descobriremos a melhor forma de jejuar, os diferentes tipos de jejum e, claro, a fascinante jornada do jejum de 40 dias. Você ficará surpreso com o que acontece quando alguém se compromete com essa prática. Mas antes de continuarmos, uma pequena pausa. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clique em inscrever-se logo abaixo do vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pronto? Então vamos lá. Primeiro, é crucial entender que o jejum não vai alterar a natureza de Deus. Ele não se tornará mais bondoso ou misericordioso por causa disso. O jejum é sobre transformação pessoal, fortalecendo sua fé e aproximando você de Deus. A Bíblia revela vários propósitos para o jejum, desde intercessão e arrependimento até busca por proteção, cura e libertação. No Novo Testamento, vemos Jesus jejuando para se preparar para os desafios ministeriais. Os primeiros cristãos também jejuaram, buscando coragem para pregar a palavra de Deus, tomar decisões cruciais e obter autoridade espiritual. Seja por um propósito impossível, por um ente querido doente, ou para abrir novas oportunidades profissionais, o jejum pode ser uma prática poderosa. Mas como fazê-lo corretamente, especialmente se existirem limitações de saúde ou fraqueza física? Alguns optam por comer menos do que o habitual, e embora não haja um exemplo bíblico específico desse tipo de jejum, sua validade não deve ser subestimada, pois Deus valoriza a intenção e a capacidade de cada um. Outros jejuam abstendo-se de alimentos específicos ou até mesmo de distrações modernas, como a internet e a televisão. O jejum de Daniel é um exemplo clássico. Por 21 dias, Daniel e seus amigos consumiram apenas legumes e água para evitar contaminação com alimentos oferecidos a ídolos. Hoje, muitos imitam esse jejum, evitando carne, doces e pão, optando por frutas, legumes, água e sucos. Além desses jejuns parciais, há o jejum tradicional, que exclui todos os alimentos, permitindo apenas água ou suco, e o jejum total, onde não se consome comida nem água. Contudo, é importante lembrar que nosso corpo necessita de água para funcionar corretamente, e privar-se dela pode ser perigoso. A duração do jejum varia, desde um dia até 12 horas ou mais, dependendo da sua capacidade. Agora que compreendemos os fundamentos e a importância do jejum, vamos nos aprofundar no fascinante jejum de 40 dias, praticado por figuras bíblicas notáveis como Moisés, Elias e Jesus. Esses 3 homens experimentaram momentos significativos em seus ministérios após seus jejuns, incluindo a transfiguração de Jesus, um evento marcante onde Moisés e Elias apareceram ao seu lado. Vamos explorar a passagem de Mateus 17, onde Jesus, acompanhado por Pedro, Tiago e João, subiu a um monte alto e foi transfigurado. Sua face brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram, conversando com Jesus, levando Pedro a sugerir a construção de 3 tendas. Enquanto falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz proclamou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Os discípulos, aterrorizados, prostraram-se em adoração. Diante deste relato incrível surge a questão: será que há uma conexão entre um jejum prolongado e a experiência da glória de Deus? À medida que o Espírito Santo nos guia, ele desperta em nós o desejo de descobrir nosso propósito, ministério e chamado divino. Se até Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar sua missão, por que não tentar nós mesmos?
Não se preocupe, seu jejum não precisa durar 40 dias para ser eficaz. Acredito firmemente que dedicar um tempo para estar com o Senhor, buscar sua face e trocar sua fome física pela espiritual, trará resultados extraordinários em sua vida. Agora quero compartilhar com você 3 insights cruciais para quem pensa em embarcar em um jejum de vários dias. Primeiro, o jejum é um pilar fundamental no ministério. A Bíblia nos conta que, aos 33 anos, Jesus foi batizado por João Batista e, em seguida, guiado pelo Espírito Santo, jejuou por 40 dias no deserto. Durante esse período, enfrentou várias tentações. Notavelmente, seu ministério começou após esse jejum e ele retornou com imenso poder. Conforme o apóstolo Lucas relata, a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia, impulsionada pelo poder do Espírito. Um jejum prolongado pode ser exatamente o que seu ministério ou seu casamento necessita para alcançar um novo patamar. Então, busque a orientação do Espírito Santo e deixe que ele o guie, como fez com Jesus. A segunda chave para compreender o jejum é a autoridade espiritual que ele proporciona. Observando o jejum de Jesus no deserto, vemos que, mesmo enfraquecido pela fome, ele conseguiu repelir Satanás. Ao jejuarmos, humilhando-nos diante do Senhor em oração, ele revela se há algum mal nos rondando e nos fortalece com maior autoridade espiritual contra as trevas. Converse com quem já passou por um jejum prolongado, e eles certamente compartilharão experiências similares às de Jesus, enfrentando tentações e batalhas espirituais. O jejum intensifica nossa fé e nos fortalece espiritualmente. Lembre-se, se enfrentar desânimo ou tentações carnais, deixe Cristo fortalecê-lo, pois a sua vitória será grandiosa. Além disso, o jejum nos permite enxergar claramente o pecado que reside em nós. Durante esse período, o Espírito Santo revelará aquelas falhas e pecados que até então pareciam inofensivos, instigando um desejo profundo de purificação e abandono desses pecados. No jejum, nosso espírito se torna extraordinariamente sensível ao que agrada a Deus, permitindo uma limpeza mais profunda em nossos corações. E a terceira e importante revelação: o jejum capacita a viver o sobrenatural. Se você já experimentou jejuns curtos e sente o chamado para um jejum mais extenso, como o de 40 dias, é essencial manter uma íntima comunhão com Deus e viver na total dependência dele. Sem isso, alcançar o final dessa jornada espiritual pode ser desafiador. Vamos tomar o exemplo do jejum de 40 dias de Moisés para entender melhor. Moisés e seu impactante jejum de 40 dias, segundo a Bíblia, relata um momento crucial quando o Senhor instruiu Moisés a talhar 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras que ele havia quebrado. Deus prometeu escrever as palavras dos 10 mandamentos nessas novas tábuas. Moisés, obedecendo ao chamado divino, subiu ao Monte Sinai e lá permaneceu com o Senhor por 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Durante esse tempo, Deus gravou os mandamentos nas tábuas. Ao descer do monte, Moisés não sabia que seu rosto brilhava com a glória de ter estado na presença do Senhor. Imaginem a magnificência desse momento. Isso reforça a minha crença de que Moisés foi divinamente guiado para esse jejum, um período essencial de comunhão e oração intensa. Elias, outro grande profeta, também vivenciou o sobrenatural através do jejum. Sua experiência nos mostra como Deus sustenta miraculosamente seus servos. Uma vez, ao despertar, Elias encontrou pão e água providenciados por um anjo. Fortalecido por essa refeição, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. Aquela comida divina o sustentou por todo esse tempo. E após esse período extraordinário, Elias testemunhou grandes manifestações do poder de Deus e foi arrebatado para os céus. Esse jejum foi decisivo em sua jornada espiritual. Então, irmãos, como podemos ver neste vídeo, o jejum prolongado tem um impacto espiritual profundo. No entanto, é fundamental tomar cuidados, pois nossa saúde física é preciosa. Se pretende embarcar em um jejum extenso, recomendo buscar orientação médica. E quando começar, compartilhe com um irmão na fé para que ele possa te apoiar nos momentos de fraqueza física ou espiritual.
É importante lembrar que o jejum não é uma barganha com Deus. Ele não é obrigado a nos abençoar ou responder às orações no nosso tempo e do nosso jeito. Deus é soberano e conhece o que é melhor para seus filhos. Mas com certeza ele vê a sinceridade do coração. E para aqueles que se culpam por acidentalmente quebrar o jejum, meu conselho é simples. Peça perdão a Deus e continue o seu jejum. Ele entende e conhece as profundezas do seu coração. Espero que o Senhor te fortaleça cada vez mais. Se gostou deste vídeo, compartilhe com amigos, familiares e nos grupos de WhatsApp. Espalhemos as mensagens de Deus. Aguardo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.